Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2025 da Faculdade Albert Einstein. Eu vou fazer agora a seguinte questão da prova da primeira fase. A questão diz assim: o fenômeno da fadiga térmica pode ocorrer no sistema de freios de um veículo pesado. Se o condutor utilizar os freios para controlar continuamente a velocidade desse veículo, em um longo trecho de declive, ao final desse trecho, o atrito entre as pastilhas e o disco de freio podem não ser suficiente para frear o veículo, porque o grande aquecimento provocado por esse atrito diminui o coeficiente de atrito entre os materiais do freio. O gráfico mostra como varia o coeficiente de atrito entre o aço do disco de freio e o material que recobre as pastilhas de freio de um caminhão, em função da temperatura. Considere que, em uma frenagem contínua em um longo trecho de declive de uma rodovia, as forças de compressão entre as pastilhas e o disco de freio das rodas desse caminhão se mantenham constantes. Se nessa frenagem a temperatura de freio aumentar de 200 graus Celsius para 350 graus Celsius, a intensidade das forças de atrito entre as pastilhas e os discos de freio sofrerão uma redução de quantos por cento? Nessa questão, a gente tem que lembrar que força de atrito é igual ao coeficiente de atrito vezes a normal. Como a gente está na horizontal, a gente tem que lembrar isso. Como a gente está na horizontal, a gente sabe que o peso é para baixo e a reação da superfície sobre o corpo é para cima. Então, nessa situação, ou seja, quando a gente está na horizontal, a situação é que o peso é igual à força normal. Então, se o peso é igual à força normal, a gente pode dizer, então, que a força de atrito é igual ao coeficiente de atrito vezes o peso. Beleza? Então, a gente tem essa relação. Como nessa situação o peso do caminhão não muda, a gente pode dizer que a força de atrito divididos pelo coeficiente de atrito vai ser igual ao peso. Como o peso do caminhão ele é constante, né, tanto em 200 graus quanto em 300 graus Celsius, eu posso dizer então que a força de atrito de 200 graus Celsius sobre o coeficiente de atrito de 200 graus Celsius vai ser igual à força de atrito em 350 graus Celsius divididos pelo coeficiente de atrito em 350 graus Celsius. Então, para satisfazer a minha relação, que está relacionando a força de atrito com os coeficientes de atrito, a gente pode olhar aqui no gráfico que a gente está relacionando o coeficiente de atrito com a temperatura. Se a gente pegar o coeficiente de atrito em 200 graus, nota que o coeficiente de atrito dele está exatamente nesse ponto aqui. Como esse gráfico ele está pulando de 0,025 em 0,025, esse ponto aqui, aonde o gráfico está começando, a gente pode dizer que é 0,375. Quando ele chega no coeficiente de atrito a 350 graus Celsius, note que pelo gráfico a gente chega ao valor de 0,225. Como ele quer a relação entre os coeficientes de atrito, eu posso escrever que a força de atrito em 200 graus divididos pela força de atrito em 350 graus
vai ser o coeficiente de atrito de 200 divididos pelo coeficiente de atrito de 350. Essa relação, né, μ de 200 sobre μ de 350, ela vai ser igual a quem? 0,225 divididos por 0,375. Quando a gente faz essa divisão, a gente acha 0,4. 0,4 é 40%. Por isso que a resposta está na letra A. Beleza?